complexidade. Luiz Fernando na área. Vem comigo em busca da alta performance. Be Relentless, Be Evoke. No box anterior, eu dei uma rápida introdução sobre o pensamento complexo. Agora, nesse box, eu vou falar para vocês um pouquinho do que vem a ser complexidade e como ela começa a ser estudada. Apenas uma rápida introdução sobre o conceito e isso como ciência, para que vocês saibam. A ciência ao longo do século XIX passou por um amplo debate sobre os seus princípios básicos de construção. Um deles foi o racionalismo e o determinismo, e até mesmo o mecanicismo foram superados pela incerteza proposta pela própria ciência, dando origem ao que nós chamamos de rupturas epistemológicas, em busca de alguns novos paradigmas. Um deles foi o que nós chamamos de pensamento complexo. A complexidade, então, ela vai surgir no campo da ciência ali nos meados do século XIX, com os estudos da microfísica e da macrofísica. Mas realmente ela começa a ser estudada com esse nome de complexidade com os estudos da cibernética. Esse método, de complexidade, ele é um método que ensina a aprender, e é um método, ou uma forma de pensar que nos permite chegar a uma verdade. Então é por isso a relevância e a importância de nós estudarmos a complexidade. Pois bem, antes de nós nos aprofundarmos em complexidade, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é esse efeito aqui, o famoso efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, ele tem até um apelido dado pelos autores, ou um nickname chamado síndrome do impostor. Eu vou explicar esse efeito para vocês e depois eu justifico ao final o porquê eu acho ele importante de nós falarmos sobre ele, ok? Então, me acompanhem na explicação do efeito Dunning-Kruger, ok? No início, nessa curva, naquele primeiro pico, então nós temos ali dois eixos, o do conhecimento, experiência, eu estou chamando de esse acúmulo, no tempo de conhecimento mais experiência, eu vou chamar de aprendizado. E no outro eixo, eu estou chamando de confiança, o quanto você se sente confortável e seguro do seu aprendizado. Quando você tem contato muito rápido com alguma coisa, no primeiro momento, com um período muito curto de tempo, com pouquíssimo conhecimento e experiência, você tem um grau de confiança infinitamente elevado. E esse grau elevado de confiança te leva a você ter certeza que você conhece demais sobre o assunto. E esse é chamado, segundo os autores, de pico da estupidez. E é o momento que você diz, eu sou o cara, eu conheço tudo sobre esse assunto, e você, até em relação a outras pessoas, quando outras pessoas comentam desse assunto, você se sente mais sábio do que essas pessoas e comenta do alto da sua arrogância, do alto da sua estupidez, achando que é o dominador desse assunto, e fala de uma forma, e muitas vezes fala muita coisa errada, porque você não tem nenhum domínio sobre esse assunto. Vai passando um determinado tempo, você descobre que tem muita coisa a mais ali que você poderia aprender, e você fala, tem algo de errado aqui. Só que passado um tempo, você cai numa coisa chamada vale do desespero, que é quando você se dá conta que você não sabe nada, que você começa a ler tanto sobre o assunto que ele fica uma variável tão grande que você fala, puxa, eu não sei absolutamente nada sobre isso, e tudo aquilo, aquela arrogância que você tinha sobre o assunto, você descobre que você sabe tão pouco sobre aquilo que beira ao nada. E vai passando o tempo, e você começa a ter uma certa compreensão, ou seja, as coisas começam a fazer sentido, até que chega um determinado momento que você compreende que as coisas são complexas, que as coisas têm ali um grau de dificuldade, mas que você consegue
né, se desenvolver ali. O mais importante de tudo isso, né, é que a curva de Dunning-Kruger, ela explica muitas coisas, principalmente nos tempos de hoje. As pessoas têm pouquíssimo contato com qualquer informação, né, que nem nesse treinamento que a gente está fazendo junto aqui, né, eu vou falar alguma coisa de complexidade, você, Beng, já vai falar eu sei de complexidade. Vamos falar sobre qualquer coisa sobre relação com o medo, você, Beng, já sei que é relação com o medo. Eu quero deixar muito claro que a maioria dos assuntos que eu irei abordar com vocês, a gente vai abordar muito eles na superfície. Não é o meu desejo e não é a minha intenção entrar com profundidade muito grande em nenhum desses temas, porque seria muito boring, muito cansativo, e o meu objetivo é simplesmente mostrar para vocês que esses assuntos existem, por mais que o meu curso tenha uma profundidade bastante relevante. Vocês irão saber muita coisa sobre complexidade, vocês irão saber muita coisa sobre flexibilidade cognitiva, muita coisa sobre relação com o medo, mas eu estarei mesmo assim, por mais que eu irei falar sobre esses temas com vocês, esses temas ainda serão superficiais. Espero que, mesmo apontando inúmeros autores para vocês, que vocês busquem ainda com mais profundidade pesquisar esse tema, porque alguns deles provavelmente irão chamar a atenção de vocês. E a curva de Dunning-Kruger, ela chama a atenção para uma coisa muito interessante, que é que se você, no meu treinamento, eu proponho essa última curva para vocês, que é que lentamente você vai aprender, não é um lentamente de meses, mas é um lentamente dependendo do seu esforço, que você vai ter essa curva natural, mas é uma curva bem acelerada de aprendizado, e você sim se transformará numa alta performance. Você descobrirá que tipo de estilo de alta performance você é até o final desse treinamento. Eu tenho um estilo de alta performance, tenho certeza que você vai encontrar o seu estilo de alta performance, porque você vai descobrir como você faz para aprender. Ao longo do treinamento eu vou falar qual é o meu estilo e vou falar dos outros estilos também, ok? Então esse é o meu propósito. Aqui eu fecho esse módulo, e no próximo módulo eu vou dar um highlight de como será o programa, para que você tenha uma ideia para onde a gente está indo. Mas o mais importante que eu deixo aqui para vocês é muita atenção com a curva de Dunning-Kruger, e muita atenção agora com as pessoas no seu entorno, o quanto elas estão sofrendo o efeito Dunning-Kruger. Você irá observar isso facilmente na maioria das pessoas que estão em volta de vocês. Ok? Fica comigo no próximo box. Nós iremos falar então do programa e iremos dar continuidade a tudo isso que a gente está fazendo junto. Até o próximo box.